de problemas, que eu gostaria de passar a palavra já imediatamente, agradecer a presença de todos e passar a palavra imediatamente ao nosso palestrante surpresa, Pedro Cortes, para que ele faça as honras do início do evento. Vamos colocar ele na parede já. Doutor Pedro, a palavra é com o senhor. Muito obrigado. Olha, eu vou falar aqui de improviso, mas eu acho que regularização imobiliária é um assunto que me persegue desde que eu me formei na faculdade, né? O primeiro caso de regularização imobiliária era uma retificação de registro de um imóvel ali na Avenida 9 de Julho, um projeto do Joaquim, como é que chama? O amigo do Mark, um grande arquiteto de São Paulo. E consegui regularizar ao final, antes do habite-se, né? Foram alguns anos, naquele tempo de preço de custo. Depois disso, a regulação imobiliária ficou uma constante. E o que é bom na regularização imobiliária, eu digo, que é imprescindível, é ter a companhia de bons colegas, né? Isso não me faltaram. Realmente, o Mark foi, na primeiro momento que tivemos juntos, já estávamos à volta com problemas de regularização de grandes áreas em São Paulo, e ele foi uma pessoa excepcional. Mas não basta só um, né? Preciso de mais. Aí encontrei no Marcos Vinícius um bad boy. E no Hamilton, uma curiosidade infernal de encontrar soluções, na madrugada, revirar a internet e, no dia seguinte, aparecer com uma desses encontros, dessas soluções, dessas buscas de informação. Eu me lembro um dia que ele encontrou alguém que nós queríamos num jornal lá em um jornal de Cabo Verde, ok? E que possibilitou a regularização de uma área em Americana, porque resultava de uma sesmaria, e essa sesmaria era terra particular, e aí vai. Bom, eu não quero me prolongar, eu quero dizer o seguinte, a satisfação de reencontrar meus amigos aqui, cada um na sua nova casa, mas eu estou sempre com eles em onde eles estiverem. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, doutor Pedro Cortes, pela gentileza de apresentação dos nossos queridos 13 expositores. Passo a palavra imediatamente ao doutor Mark Stauder, para que ele já faça as suas considerações iniciais e já fique com a palavra, doutor Mark. Bom, o doutor Pedro não poderia ter sido mais preciso, né? Tá ficando bom ele, viu? Porque esse... além de ser, né, um grande guru, nosso grande mentor, e é um super cara que ensina muito mais do que direito para todo mundo que tem o prazer e a honra de trabalhar com ele. E acho o seguinte, desse exemplo que ele mencionou, que vai lá num jornal em Cabo Verde, onde a gente achou o processo lá não era canonização, acho que era beatificação da freira, que era, na verdade, a filha mais velha do capitão, que era o sesmeiro da terra, e por conta dela a gente descobriu que existia essa figura desse cara, que era a carta, ou seja, a filha mais velha não nasceu homem, foi para a vida, foi virar beata, né? E ela fez um trabalho tão bom que teve um processo de beatificação e permitiu que a gente encontrasse a carta de Sesmaria, que provava o vínculo privado, o vínculo não, né? A transmissão do poder público para o privado, que era o que a gente precisava demonstrar para fazer a regularização. Essa história toda aí, 300 e poucos anos de história que a gente conseguiu remontar com o time todo, e toda e todo mundo, e o Thiago Lopes, ele até mandou no chat aqui, tadinho, ele tá aqui também, o Thiago faz parte dessa história, é que é corintiano, então, né, a gente tolera, mas fazer o quê? Mas é um time muito bom, e o fato é o seguinte, o trabalho de regularização é um trabalho que é o mais difícil, talvez, de responder a pergunta de ouro para os clientes. Quanto tempo ficar pronto? Porque é muito fácil.
Porque quando a gente protocola um pedido de retificação, quando protocola um pedido de vai fazer uma ata notarial para uma uso capião, protocola um pedido de reurb, etc., está tudo pronto. O que tem por trás daquilo é um trabalho gigantesco de pesquisa, tem que ter por trás daquilo um trabalho gigantesco de pesquisa, o cuidado do advogado que está junto com um topógrafo bom, com um técnico bom, que faz a informação precisa, que faz todas as perguntas antes, responde essas perguntas e antecipa para o tabelião, antecipa para o oficial de registro de imóveis aqueles que são os problemas. Bons advogados do contencioso também fazem isso. Porque se você jogar qualquer tipo de problema para o juiz, vai ficar no eu digo perito, diga aquilo, e é por isso que, desculpe, mas é também por isso que muitas ações demoram uma eternidade. É porque não está bem instruída, porque não foi bem pensado. E agora, com todo os mecanismos da desjudicialização que estão disponíveis, essa responsabilidade do advogado ficou ainda maior. Ou seja, falar de regularização imobiliária, dá para a gente fazer um congresso de 15 dias, mas não tem uma pretensão de falar disso. Então, acho que a ideia toda para o Hamilton desenvolver, e a partir desses temas a gente colocar para a conversa de todo mundo, com um viés bem prático, ou seja, questões que nos afligem todo o tempo. Por exemplo, o sistema de transcrições, a transição, né, do sistema das transcrições imobiliárias para matrícula. Ou seja, o que aconteceu lá no 1º de janeiro de 1976 com a entrada em vigor da Lei de Registros Públicos? Infelizmente não foi um passe de mágica, mas saber isso, as circunstâncias que decorrem de uma de outra, ajuda muito no histórico, porque se a gente está falando de Carta de Sesmaria, nesse exemplo, e a Lei de Registros Públicos de 1976, e o que aconteceu antes? Né? A Lei de Registros Públicos já é muito velha? Não é muito velha, nem o decreto da Lei das Hipotecas de 1850 é velho, é antigo, né, nesse contexto. Então, eu vou falar um pouquinho também, o Hamilton vai falar o Hamilton e o Marcos, dos princípios de direito registral que são relevantes para o caso, que é continuidade, especialidade, unitariedade da matrícula, as circunstâncias que vêm de unificação e desmembramento e a retificação de registro como uma abordagem para isso tudo. E eu queria só, antes de passar a palavra, falar que estou muito feliz de estar todos aqui, agradecer a presença de todos e estou muito animado aí para ouvir o Hamilton e o Marcos e todas as contribuições do nosso ilustre membro honorário e querido amigo Pedro Cortes, o Kiko Naga, que ele não se segura e ele fala muito, e isso é bom demais para os debates, é o que torna os debates alegres e muito produtivos. Vamos embora, Hamilton, Marcos, a palavra está com vocês. Por favor, usem o chat, peçam a palavra com a mãozinha, funciona muito bem e vamos fazer desse mais um dos eventos excelentes da nossa academia. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Eu agradeço aqui a introdução feita pelo Pedro, pelo Marcos, pelo Mark. Acho que eu e o Marcos ficamos totalmente lisonjeados aí com os elogios, com esse espírito de equipe aí que a gente formou. São praticamente, acho que no mínimo 10 anos trabalhando juntos, acho que o Mark tem até mais que isso, né? E agora, todos nós em casas separadas, mas em espírito colaborativo, sempre no estudo, na discussão e na resolução de problemas, né? Então, eu acho que é o espírito que é a parte mais importante dessa relação, né? E o tema, né, que foi introduzido da regularização imobiliária, bateu muito com a primeira apresentação que a gente fez aqui na Aginotari, que era um pouquinho da importância de diferentes prestadores de serviços, de diferentes profissionais ao se trabalhar com a regularização. À época, né, nessa primeira apresentação, a gente fez uma introdução mais teórica, né? Falamos um pouquinho da parte social, da parte técnica, da parte jurídica, da engenharia, do registro, e nessa oportunidade a gente pensou em fazer uma abordagem um pouco diferente. Então, a nossa ideia aqui foi trazer um caso prático, um caso a apresentar para discussão, para debate, para opiniões,
sem querer trazer soluções indiscutíveis, sem querer fechar o raciocínio, mas trazer ideias e trazer princípios, trazer questões de direito sobre fatos, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre elas, e com tantos professores presentes aí, para que os conceitos possam ser melhor dilapidados aqui entre todos os ouvintes. Então, quando eu comecei a estruturar essa apresentação do caso prático, eu vi um primeiro problema, o problema de que eu precisava de alguém do meu lado para me ajudar, caso eu esquecesse de alguma coisa. E aí eu falei, Marcos, vem aqui comigo, porque eu não vou conseguir tocar isso, porque o Marcos Kikunaga, o Mark vão ficar fazendo pergunta e vai dar problema isso aí. E aí eu chamei o Marcos. Eu acabei pegando um pouquinho dessa tarefa aí, dessa árdua tarefa dentre tantos notórios aí que estão hoje presentes, e agradecendo, inclusive, a introdução feita pelo Dr. Pedro Cortez e pelo Mark Stauder. Foi um prazer ter trabalhado com eles e ter aprendido tanto durante o tempo que a gente esteve junto, né? Hoje não estamos mais tão próximos, cada um no seu local, mas mesmo assim as contribuições e, enfim, as nossas conversas são das mais diversas e continuam a todo vapor, né? O que é bem legal. Então, agradecemos aí a oportunidade de poder participar disso e vamos iniciar aqui a apresentação. Só um minutinho. Eu acho que não foi ainda. Não foi? Vamos ver. Tá indo, estamos vendo aqui, eu tô vendo. Tá, apareceu já aí? Não a tela inteira, mas dá para ver. Ah, então tá só um minutinho. Para mim está na tela inteira. Nada ainda? Que para a gente está aparecendo que está compartilhando já. Eu estou vendo o texto aí, regularização imobiliária. Isso, vamos lá. Vamos lá, segue o jogo. Então, vamos lá. A gente trouxe um tema da regularização imobiliária que é um pouquinho diferente, porque, na verdade, ele é mais amplo do que tratar a regularização fundiária, né, que foi o objeto da primeira palestra. Aqui a gente não está falando de REURB, a gente está falando de regularização imobiliária no aspecto mais geral, né, mais amplo, e a ideia, na verdade, não é nem discutir exatamente um processo ou outro, mas discutir questões fáticas e a interpretação delas conforme os princípios e regimes do sistema cartorário anterior e atual que hoje a gente trabalha, né? Então, a gente vai abordar no estudo desse caso prático a questão dos cadastros imobiliários, né? Ou seja, o reconhecimento municipal que a prefeitura, que o Distrito Federal dá aos imóveis, né? Então, essa é uma primeira esfera, né? Quando a gente fala de regularização imobiliária, a gente está falando, às vezes, de não só de registro, mas também está falando também de cadastro, né? Como que o órgão municipal enxerga meu imóvel, né? O segundo ponto que a gente discute é uma questão urbanística, né? Como que meu imóvel é tratado perante o seu licenciamento, né? Perante aquelas entidades regulatórias, fiscalizatórias, né? O terceiro ponto está até invertido, mas eu vou passar para o tributário também. Além de como a prefeitura enxerga meu cadastro, como é que ela me tributa, como é que ela me considera no âmbito tributário. E aí, esses três elementos, como eles são retratados no registro imobiliário e como essa retratação no registro imobiliário pode significar ou não uma regularidade ou uma irregularidade.
Então, às vezes, até a divergência entre um cadastro com um registro pode ser um sintoma de irregularidade que tem que ser saneado e, às vezes, pode afetar os proprietários e os próprios imóveis de formas que a gente não prevê, seja nos aspectos tributários, licenciamentos, vendas. Então, irregularidades que provêm de outras origens, mas que acabam afetando o registro imobiliário. Então, nesse caso prático, a gente tem uma situação original de uma transcrição feita ainda no regime das transcrições, que abordava a transferência de 3 prédios, né? Nesse caso, eu não sei se todos estão vendo, seriam os prédios 809, 811 e 819. Pelo jeito eles não estão vendo. Tá ainda... ainda tá, aqui para mim ainda está parado no primeiro slide. Estranho, porque... Tenta compartilhar de novo. Vamos tentar compartilhar. Isso, se vocês por acaso estiverem com mais de uma tela, desconecta a segunda. Isso costuma acontecer. Vamos ver se melhora. Vamos ver. Até pedimos desculpa, a gente tinha testado antes e estava dando certo, agora que... Só um segundo. É sempre assim, não se preocupem. E se desconectar a segunda tela der certo, vai ser a prova de que a resposta padrão de qualquer TI funciona, né? Tipo, desliga e liga de novo. Pô, assim não dá. Exato. Vamos lá, meus queridos. Se a tela não funciona, o Dr. Marcos Vinícius está aí para fazer o apoio para o Hamilton dos temas que serão debatidos. Então, se eles estão falando aí de transcrição, inscrição, né? A primeira coisa importante para a gente tratar, né, Mark, que muita gente tem dúvida, é você conceituar a transcrição diferenciando da inscrição e da matrícula, né? Tem até curso de uma associada nossa, que ela tem um curso de leitura de matrícula. Tamanha dificuldade dos profissionais de direito imobiliário de diferenciar esses assentos, né? A transcrição e a matrícula. Mark, como é que você diferencia? Como é que você explica para um leigo, para um cliente, a diferença de transcrição e matrícula, né? Eu acho, quando normalmente na tentativa de explicar, eu sei que você tem uma definição muito boa e eu não vou te parafrasear, vou deixar você falar, mas a transcrição, ela olha para o título e não para o imóvel em si. Ou seja, ela está preocupada com o que diz o título. Por isso que eu faço sempre o paralelo da transcrever o título. Ou seja, era uma forma que o registro de imóveis, que tinha lá uma atribuição em um formato diferente do que a gente conhece hoje, e hoje eu digo pós-1976, e se transcreviam os dados do título, ou seja, a preocupação era com o título. Então, ou seja, lá tinha os elementos que traziam o título. Por isso que muitas vezes uma transcrição poderia ter mais de um imóvel, porque naquele título eu estou vendendo meus 2, 3 imóveis, os prédios 1, 2 e 3. Parece que estão prontos aí? Hamilton? Continuamos aqui na tentativa. Acho que ainda não apareceu para vocês, né? Não, ainda não. Vamos e ver. É isso, e a matrícula, e o regime instituído pela Lei dos Registros Públicos, a partir de 1976, prioriza o imóvel, ou seja, eu vou ter um imóvel por uma... Aí, agora está vindo. Agora está entrando, eu acho, hein? O slide 1 está aqui. Vamos lá. Para mim não apareceu ainda. Agora apareceu. Aí. Agora sim. Ótimo. Segue o... Legal. Então, vamos lá. A gente estava discutindo aqui a diferença entre a transcrição e a matrícula, né? E até pensando nesse caso prático aqui, eu acho que é uma forma boa de ilustrar essa diferença.
Aqui nós temos a transcrição 1, não sei se vocês conseguem ver, que é uma transcrição que representa 3 prédios com acessos à rua. Então, é o prédio 809, 811 e 819. Vocês estão enxergando essa imagem? Eu ainda não. Tá uma bolinha assim, ó. Eu acho que agora o problema nem é mais nosso, é do Teams, que parece que está demorando um pouco, porque a gente aqui está na página e está aparecendo. Você consegue ver, Marcos? Eu estou vendo. O pessoal no chat aqui. Vendo também. O pessoal do chat, então o pessoal está vendo, então tá bom. Então vamos embora. Vamos em frente. Então, é uma simples ilustração de uma transcrição abrangendo 3 prédios. E para quem está mais acostumado a ver matrículas, né, é uma questão inicial que chega a gerar dúvidas, né? Porque na matrícula, quando a gente pega a primeira matrícula que a gente vê bonitinho ali, né, o nome do cartório, a numeração da matrícula, a data da abertura, e logo embaixo a gente vê, no primeiro quadro, a palavra imóvel, né? Imóvel, e aí 2 pontos, e a descrição daquele imóvel, né? Então, a matrícula, ela tem um caráter um pouco mais cadastral, né? Ela faz referência direta ao imóvel, e sobre o imóvel são inscritos, registrados e averbados atos de forma contínua, né? Então, é até oferecido números para esses atos. Registro 1, registro 2, averbação 3, averbação 4, enquanto na transcrição, como o próprio nome já diz, o que é feito não é um registro do imóvel, mas uma transcrição daquele título que objetivou um negócio. Um negócio, no caso, imobiliário, né? Porque essa transcrição é feita junto ao cartório de registro de imóveis. Exato. E no caso específico dessa transcrição, um negócio objetivava 3 imóveis. Como a gente vai poder ver aqui na próxima apresentação, que a gente, enfim, apresenta a cópia da transcrição, ela faz referência sempre a 3 prédios, inclusive mencionando ali expressamente qual que é o valor venal, a avaliação de cada um desses 3 imóveis. Então, daí a gente verifica uma transcrição referente a um título de 1945, que se refere à transferência de uma pessoa para outra. Os prédios 809, 811 e 819 são casas geminadas, assobradadas e de iguais acomodações avaliadas, né, individualmente. Então, prédios e terrenos, né, avaliados, né? Então, essa era a situação original, o registro original da primeira transferência desses imóveis. E aí, a gente tem uma segunda transcrição que, mantendo essa descrição, essa transferência conjunta dos imóveis, ela repete, né, praticamente repete a transcrição anterior, mas agora numa nova venda, né? Então, o objeto do registro, o que foi levado ao registro de imóveis, era um título, né? E esse título, ao ser levado ao registro de imóveis, ele era transcrito. Então, era esse o regime anterior, um regime que privilegiava a disponibilidade e a continuidade. O registro de imóveis tinha que deixar claro de quando um imóvel passava para outra pessoa, se esse imóvel estava disponível a ser transferido e se aquela transferência ela se dava em continuidade ao último registro que existia naquele acervo, né, no acervo daquele cartório. E aí, nessa transcrição 2, que ainda abrange os 3 prédios, há referência à metragem do imóvel, há referência à avaliação desses imóveis individualmente, até porque esses imóveis se encontravam cadastrados de forma individualizada perante o município. Então, o que a gente verifica, né? Prédios numerados de forma diferente, avaliados de forma diferente e cadastrados junto à municipalidade de forma diferente. Até que, então, entrando já no regime das matrículas, né, numa espécie de transição da transcrição para o registro, foi levado um novo título ao cartório de imóveis, já na égide da Lei
da Lei 6.015 de 73. Então, a gente verifica aqui uma matrícula que não mais faz referência a 3 prédios, mas faz referência a 2 prédios e seu terreno. Então, a gente verifica essa matrícula com abertura em 1982, referenciando 2 prédios e seu respectivo terreno, ou seja, a descrição do imóvel passa a ser outra daquela anteriormente existente no registro, e referenciando uma mesma origem, que era a transcrição número 2, porém, ainda há 2 cadastros imobiliários. Abriu-se, então, uma matrícula por efeito de ser levado um título de transmissão de propriedade correspondendo a 2 imóveis, a 2 cadastros, a imóveis individualmente tratados durante toda a sua história. Então, à vista dessa primeira situação, é que a gente se pergunta, é possível, ao ser aberta a matrícula, uma matrícula correspondente a 2 imóveis? Porque no regime das transcrições era algo comum, que uma transcrição se referisse a 1, 2, 3, 4, 5, 10, talvez até centenas de imóveis diferentes. Porque o objeto que era registrado, o que era levado a registro, era o título que era realizado. Então, a venda, a partilha, a adjudicação, a uso capião, enquanto no sistema de matrícula, o registro que é originado, ele tem que corresponder ao imóvel que existe. Então, numa situação em que existem prédios com acessos individualizados, tratados no passado de forma individualizada, avaliados de forma individualizada e cadastrados na prefeitura de forma individualizada, haveria algum sentido na transposição do título e abertura da matrícula, que essa matrícula referenciasse a 2 imóveis em um único terreno, quando isso nunca foi feito anteriormente? Então, somente porque o negócio que objetivou a abertura desse novo registro, já na égide da Lei 6.015, objetivava tão somente 2 imóveis, né? Esse seria a única justificativa. É claro que a gente entende que, por enquanto, é incorreta para a abertura dessa matrícula, considerando os 2 imóveis que sempre foram considerados separadamente no único registro. E, a partir de agora, a gente vai demonstrar a razão pela qual, de acordo com os princípios registrais, a gente entende que isso não deveria ter sido feito da forma como foi feito. Apenas para ilustrar alguns dos registros posteriores feitos nesse imóvel, a gente verifica uma série de negócios nos quais esses imóveis são tratados com valores venais diferentes, ou seja, a prefeitura atribuindo valor venal para os imóveis de forma individualizada e com recolhimentos tributários individualizados, ou seja, uma série de transferências desses imóveis de forma conjunta, porém recolhendo-se ITBIs diferentes, referenciando-se a cadastros diferentes, como se fosse uma perpetuação da irregularidade, né? Então, aqui o último registro, até mesmo feito agora em janeiro de 2019, no ano passado, nos quais os valores venais de referência foram atribuídos de forma individualizada para os cadastros. Então, até hoje, desde os anos 40 até 2020, esses imóveis são reconhecidos ainda pela prefeitura como imóveis apartados, com licenças de construções diferentes entre si, com recolhimentos tributários diferentes entre si, acessos individualizados, ou seja, nenhuma situação de fato ou de direito que justificasse eles serem tratados como um único imóvel. Então, então aqui. Então, aqui nós trouxemos algumas citações sobre os princípios do direito registral que fazem referência à forma de processamento dos atos na sua inscrição e de tratamento das transcrições e das matrículas.
nós fizemos uma diferenciação aqui no sistema das transcrições e do sistema das matrículas, mas, na verdade, o que a gente tem aqui, o sistema da matrícula absorve todos esses princípios que estão aí dispostos. A separação foi feita unicamente para tentar colocar o que em cada sistema era tido como mais importante, mais essencial. E aí a gente verifica no sistema das transcrições um primeiro princípio que eu acho que é a parte principal do registro imobiliário, que é o princípio da publicidade, né? O que é, segundo o desembargador Renato Nalini, que o princípio da publicidade é relacionado à transparência, ou seja, ele indica que o ato sempre tem que refletir a realidade, não devendo se admitir que estejam presentes no registro elementos que levem à dúvida, que levem a ambiguidades. Ou seja, a realidade é o principal elemento a ser considerado na transposição do registro. Por isso que não devem existir registros secretos. Os atos têm que ser feitos de uma forma que sejam públicos, para que todos tenham interesse em conhecê-los. E isso, o princípio da disponibilidade, acaba por efeito trazendo como reflexo a própria disponibilidade e continuidade. Porque se de um lado ninguém pode transmitir o que não possui, de outro lado, toda transferência tem que ter clareza e origem em seu registro no seu registro imediatamente anterior. Então, se mesmo os títulos judiciais são sujeitos a exame e são sujeitos à análise do atendimento dos requisitos registrais, não se devem abrir matrículas, seja repetindo-se esses registros anteriores ou traduzindo títulos, que não atendam esses princípios. Então, é o que Orlando Gomes, ao tratar da continuidade, fala. O princípio da continuidade do registro, já inferido pela doutrina, pelo próprio Código Civil, concerne ao registro imobiliário o que se exige para manter a corrente de titularidade. É de uma forma que não se interrompa a cadeia de inscrições para que não haja um salto de um registro para outro. E quando a gente analisa esse fato concreto, esse caso prático que a gente trouxe, nós verificamos que, ao se levar um registro, ao se levar um título, uma escritura para registro, na transição entre o sistema das transcrições e sistema da matrícula, é que houve, possivelmente, um salto entre os atos que se devam ser registrados. Por quê? O proprietário anterior, que era dono dos 3 prédios, ao decidir vender 2 deles, que eram tratados sempre de forma individual, assim descreveu o imóvel na sua escritura. E essa escritura foi levada a registro sem grandes considerações, porque sempre foi transferido esses imóveis por mera transposição do elemento da escritura ao registro. Só que, no caso, caberia, a nosso ver, caberia uma análise para identificar se esse sistema de reprodução do título ainda faria sentido no âmbito do sistema das matrículas, no qual vige um princípio extremamente importante, que é o princípio da unitariedade da matrícula, que, segundo Walter Seneviva, em leitura ao artigo 176 da Lei de Registro Público, ele indica, cada imóvel indica a individualidade rigorosa da unidade predial. No sistema da lei, cada é interpretado em sentido estrito, indicando o prédio matriculado, extremando de dúvida dos vizinhos. Tratando-se de imóveis autônomos, mesmo os negociados em um só título, cada um terá matrícula individual. Então, no princípio da unitariedade da matrícula, passa a ser inadmissível que um único registro imobiliário, uma única matrícula, possa corresponder a mais de uma unidade predial. Na verdade, é mais do que isso. A matrícula não pode sequer trazer ambiguidade a criar dúvidas se aquele imóvel é um ou 2 imóveis. Então, a mera referência, a nosso ver, a 2 cadastros imobiliários, a mera exigência de se requerer o recolhimento de 2 ITBIs, de se exigir alvarás de construções referentes a 2 imóveis, a nosso ver, já traz a ambiguidade que tem que ser repudiada e repilada veementemente com toda a força interior de nossos corações. Como diria Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. Então, a referência também.
ao princípio da especialidade é que a Afrânio de Carvalho coloca. O requisito registral da especialização do imóvel, vestido no fraseado clássico do direito, significa a descrição do imóvel como corpo certo, a sua representação como individualidade autônoma. É um modo de ser físico que o torna inconfundível. E aí, a gente ressaltou o modo de ser físico que torna inconfundível o imóvel, heterogêneo em relação a qualquer outro, mostra que o registro não só é conjunção de palavras, mas o registro ele tem que exprimir a realidade. Então, a realidade jamais pode ser ignorada por uma mera menção ou descrição conjunta no título. A realidade é um elemento preponderante e que sempre deve se buscar alcançar. E isso é o primórdio de todo o registro imobiliário, que o registro imobiliário exprima a realidade conforme ela é, e não a realidade conforme conforme os arquivos dizem ser, né? Eu tenho uma colocação aqui, que antes de vocês falarem de unificação e desdobro, que eu diria que é um pouco mais do que isso. Porque o imóvel, ou seja, quando vocês, a integração entre os elementos de cadastro, os elementos urbanísticos e o registro, é algo a ser considerado. Vamos imaginar que eu concordo com tudo que vocês disseram nesse exemplo, e concordo que as 3 casas, com a frentezinha de 5 metros cada uma, formando o que lá na transcrição se chamaram de frente de 15 metros, etc., era tratado como um todo porque era o único proprietário que tinha aquilo, que para ele era uma coisa só. Eram as 3 casas, muito provavelmente ele alugava cada uma delas. E ele resolveu vender 2, vendeu 2. Isso acontecia naturalmente na transcrição. Mas pergunto, e se a frente mínima permitida fosse não de 5, mas de 7,5 metros, vai, para dar a frente de 15, onde tem 3 casas com uma frente mínima de lote de 7,5, não de 5. Aí a gente teria um problema urbanístico para o caroço urbanístico nesse nosso angu registral. E é esse exatamente o ponto que a gente ia entrar. Vamos lá. Primeiramente, o que aconteceu naquela transcrição para que resultasse na abertura da matrícula correspondendo a 2 imóveis? Porque se nós fôssemos pensar que apenas se projetou o que havia na transcrição para a matrícula jamais deveria ter sido aberta como 2 imóveis e um terreno, mas como 3. Então, é aí que gera a primeira dúvida. Que atos que não foram públicos que aconteceram objetivando esse imóvel? Será que foi a unificação de 2 lotes que eram tratados de formas individuais, como prédios e terrenos, e o desdobro de um deles? E se é que foi feito isso, por que esses atos não acessaram o registro imobiliário? Se pelo princípio da continuidade e da publicidade, não pode haver saltos de realidade. Então, quando a gente pega o artigo 235, que fala de unificação de registros e não de fusão, porque ele fala de unificação, pois ele coloca as transcrições no meio da história, a gente verifica no inciso 1, que ele fala, no artigo 235, podem ainda ser unificados com abertura de matrícula única 2 ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta lei, à margem das quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar. E aí é interessante dizer que, se houve unificação, caberia nessas transcrições ser averbada a abertura da matrícula que unificasse esses imóveis. E esse foi um primeiro ato que não foi feito na transcrição. Não há menção a uma unificação sendo feita. Em relação ao parágrafo 1º do mesmo artigo, ele trata dessa mesma necessidade de se averbar a abertura da matrícula que unificar quando se tratar de desmembramento.
Então, o desmembramento lato sensu, que engloba também o desdobro, que é o parcelamento de lote urbano, no qual não há abertura de viário público, né? Apesar de não ser uma figura da Lei 6766, é uma figura prevista aí na legislação municipal de muitos municípios do país, né? Então, ele coloca o seguinte: os imóveis de que trata esse artigo, ou seja, os imóveis que podem ser unificados com abertura de matrícula única, oriundos de desmembramentos, no caso um desdobro, serão desdobrados em novas matrículas, sempre que ocorrer a transferência de uma ou mais unidades. Então, tudo bem, houve a transferência de 2 unidades para um, a reserva de uma unidade para outro, mas, a nosso ver, entendendo pelo princípio da continuidade e pela publicidade, não haveria como esses desdobros e essa unificação e esse desdobro ficar aquém do registro imobiliário, se era essa a vontade das partes e o efetivo ato que estava sendo registrado à época. E em relação a isso, observando o Código de Normas da Corregedoria, o tomo 2, já atualizado agora em 15 de outubro, a gente verifica os requisitos que devem conter na matrícula, né? Então, o item 51 fala: no preenchimento das fichas de matrícula que comporão o livro 2, serão observadas as seguintes normas. E aí o inciso 10º fala: a cada imóvel deve corresponder uma única matrícula, ou seja, um imóvel não pode ser matriculado mais de uma vez. E a cada matrícula deve corresponder um único imóvel. Isto é, não é possível que a matrícula descreva e se refira a mais de um imóvel. Caso haja mais de uma descrição para o mesmo imóvel no sistema de transcrição ou na circunscrição imobiliária, antes da abertura da matrícula, deverá ser promovida sua unificação. E aí a gente tem uma situação interessante. Um primeiro comentário que eu trago foi um comentário do doutor Ricardo Dipp, ilustríssimo desembargador e sumidade no assunto, no qual ele critica, aí é uma observação interessante, ele critica a utilização de palavras, de expressões como ou seja, isto é, e itens normativos. Porque é interessante a gente imaginar que um item normativo, uma regra que tem que ser interpretada de forma direta, exclusiva, tem uma expressão explicativa do que ela mesma quer dizer. A cada imóvel deve corresponder uma única matrícula. Ou seja, eu preciso explicar que a cada imóvel deve corresponder uma única matrícula? O que é corresponder uma única matrícula? Um imóvel não poder ser matriculado 2 vezes. A cada matrícula deve corresponder um único imóvel. Eu preciso explicar que, se cada matrícula deve corresponder a um único imóvel, não é possível que uma matrícula descreva mais de um? Então, o uso dessas expressões, apesar de criticadas, é interessante, porque mostra como que é difícil interpretar essa situação. Usar, ou seja... Posso fazer uma interrupção rapidamente? Claro, por favor. Já que o Mark, ele já me autorizou, dizendo que eu falo muito. nós temos que lembrar que essas regras expressas na Lei dos Registros Públicos, né, há muito tempo, esses conceitos que vocês colocaram, transcrição, matrícula, inscrição, averbação, e aí vem um detalhe, né, uma pergunta que se faz: no registro de imóveis, se pratica o ato de anotação? Se você falar isso para um registrador civil, ele sabe exatamente o que é uma anotação, né? E aí vem um problema registral. Os profissionais da área registral e notarial, muitas vezes, eles não são profissionais que trabalham com uma linguagem estrita. A linguagem utilizada no registro, muitas vezes, ela é ambígua. Então, o sujeito ele faz um ato achando que ele está sendo claro, mas ele não está sendo claro. Vou dar um exemplo para você. Você acabou de falar. Existe um princípio no qual veio na Lei 6.015. Não é possível haver uma matrícula para 2 imóveis.
Princípio da unitariedade matricial. Aí vem essa regra das normas de serviço. Essa regra das normas é uma regra básica, principiológica, que até hoje todos os oficiais de registro de imóveis esquecem. Quando você abre uma matrícula, ninguém lembra da matrícula que foi encerrada, porque ela não é encerrada. Porque o oficial que vai abrir a matrícula, o bendito oficial, o que ele deveria fazer? Isso não é uma obrigação que deveria constar na lei. Essa obrigação ela é natural para a conclusão do princípio da unitariedade matricial. Você é obrigado a comunicar ao oficial anterior, ou na sua serventia, ou do oficial da circunscrição anterior, para que ele encerre aquele assento registral, seja ele matrícula, seja ele transcrição. Eles fazem isso? Não fazem. Estamos diante de uma situação de duplicidade de assentos do mesmo imóvel. Veja, isso não é uma regra expressa na Lei 6.015. Por que ela não é? Porque ela não precisa ser. É da essência do registro público a continuidade. Só que nesse momento, quando o oficial de registro deixa de comunicar o oficial anterior, o registrador civil faz isso. O registrador de imóveis não pode fazer? Por que ele não pode fazer? Não, porque não existe regra na 6.015. Lógico que existe regra na 6.015. É só ir lá na parte geral da 6.015, vocês vão verificar que tem um ato desse para o registrador civil. E você vai aplicar a mesma regra para o registrador de imóveis. É que na cabeça do legislador, evidentemente, como você está trabalhando com um sistema de matrícula, tudo é centralizado. Só que você tem abertura de matrícula, né, de atos anteriores. E isso ficou, essa falha ficou, e com base nessa falha, se abriu a oportunidade de muitas fraudes, de muita irregularidade. Essa é a minha visão do que você acabou de falar, Hamilton. Eu acho que é um sistema em construção, né? Apesar da lei ser antiga, né? É difícil a gente verificar o estudo do direito notarial e registral de uma forma pura, né? Geralmente, quando a gente discute o direito notarial e registral, a gente acaba enveredando por uma discussão constitucional, civil e administrativa, quando, na verdade, o direito registral, às vezes, é uma ciência em si mesmo, né? Então, entender ele como um sistema processual, um sistema de normas com regras, com regras, inclusive, que não são literais, mas que, como um sistema, são lógicas, né, indiscutíveis, é uma visão difícil. E pensando na quantidade de serventias que a gente tem no país, da quantidade de atos que são registráveis, da dificuldade em qualificação de todos os funcionários, escreventes, registradores, auxiliares, de todos os envolvidos, é que a gente vê que esses erros são constantes, e aí que faz-se importante a participação do advogado, dos assessores, dos consultores, em contribuir para essa fiscalização, em contribuir com a conclusão dos atos, né? Muitas vezes a gente tem até mesmo advogados que fazem o pedido de unificação, fazem o pedido de retificação, veem que no registro anterior não foi averbado, não foi constado o encerramento da matrícula e entendem que está satisfeito. Não precisa, eu já tenho a minha matrícula aberta aqui, então não tenho por que ir lá pedir, vai ser uma diligência a mais, vai ser um custo para mim a mais. Então, o particular, o advogado, tem que também ter esse exercício de fiscalização, porque às vezes aquele problema que ficou no passado vai voltar para ele daqui a 10, 15, 20 anos e gerar uma confusão que não é prevista. Mas, de fato, é um grau é aquilo, né? A gente se perde no básico. As coisas que são mais lógicas, mais básicas, principiológicas, é aquilo que é mais difícil da gente ter clareza. E é por isso que a gente buscou trazer esse caso prático, para trazer conceitos de direito e princípios que são básicos, mas que na aplicação tem uma dificuldade interpretativa. E é isso que eu estava querendo dizer
com o uso dessas expressões, ou seja, isto é, elas não foram colocadas por acaso, elas foram colocadas talvez até para que esses próprios servidores, esses próprios auxiliares, quando forem analisar a aplicação, tenham ali na norma um exemplo de entendimento, né? Será que é isso mesmo que a norma quis dizer? Até porque a gente tem que lembrar também que, historicamente, muitos oficiais de registro e notários nem bacharéis em direitos eram, né? Eles receberam por doação, né? Receberam de um presente do governador do estado e continuam na vida prática. Esse é o grande problema no Brasil. A atividade notarial registral é o que eu defendo há muitos anos. A atividade notarial registral é para profissionais do direito extremamente experientes. Não é para amador. E muitas vezes você percebe que no concurso público se aprovam candidatos sem uma bagagem registral, sem uma bagagem do entendimento do sistema registral. Ele sabe o que é. Agora, na hora que você fala, coloca um problema. Olha, vamos ter a abertura de matrícula. Quais serão os atos que você vai ter que praticar? O cara se perde. Por quê? Porque ele não é ele que faz, ele delega para um preposto, que o preposto faz aquilo e também não sabe o que fazer. Então, assim, são situações, são conceitos muito importantes para serem debatidos, né? E eu acho muito legal você trazer essa problemática para a gente ressaltar, né, essa questão, como o Marco comentou. Quando eu fui fazer um estudo sobre o que era transcrição, na minha vivência notarial, meu Deus do céu, eu tive uma dificuldade gigantesca de ter um livro que falasse assim, ó, transcrição é isso. Não havia livro para isso. E até hoje não há. Então, quando eu tive a oportunidade de publicar o meu, eu fiz questão de colocar esses conceitos no meu livro, para quê? Porque esses conceitos vieram a mim, não da leitura de um livro, mas de uma experiência prática profissional que me chegou a essa conclusão. Então, na minha vivência, e aí eu vou voltar à questão do conceito de transcrição, na minha concepção, no meu conceito, transcrição é o ato administrativo de registro em sentido estrito de títulos translativos de propriedade, de direitos reais sobre coisas próprias. Por esse conceito, você já abarca o que você explicou, Hamilton. Então, a ideia da transcrição, nesse ato de registro em sentido estrito, eu não tinha como objeto o imóvel. Eu tinha como objeto o próprio título. Então, se o título tivesse 10, 15, 20, um imóvel, era o ato de registro praticado. Então, todos os imóveis vinculados, todos os direitos reais sobre coisas próprias vinculados àquele título, ficaria sobre o mesmo número, né? Sobre o mesmo número de registro. E isso causa, evidentemente, para o profissional do direito, uma confusão gigantesca na cabeça dele. Por quê? Ele fala assim, o meu imóvel decorre da transcrição número 10. E o vizinho? Ah, também. E o outro vizinho? Também. Ué, mas como assim? Né? A gente tem origem tudo no mesmo registro? Como assim? Então, assim, é alguma coisa falsa? O que é? O meu registro é o meu registro. Então, assim, as pessoas, elas têm essa confusão mental. Por quê? Porque não foi definido, de fato, o que é a transcrição. Aí a gente vai para a inscrição, que é um outro problema. A inscrição, no meu sentido também, é o ato de registro em sentido estrito de títulos constitutivos ou modificativos de direitos reais. Agora vem um detalhe. Constitutivos de direitos reais sobre coisas alheias e modificativos de direitos reais sobre coisas próprias, porque a inscrição era a inscrição da hipoteca, a inscrição dos direitos reais de fruição e aquisição. Só que eu tinha também o livro 8, né? Que era o livro das inscrições de loteamentos. Então, é um ato de registro
modificativo do direito real sobre coisa própria, porque eu pego a minha gleba e subdivido. Depois veio a incorporação, no livro 8 também. Então, olha como é complicado você conceituar os atos registrais. E muitas vezes, a pessoa que trabalha no cartório há 20, 30 anos não sabe o conceito. Ele sabe fazer, ele sabe identificar, mas ele não sabe definir. Esse é um problema sério. E a gente pensou em trazer as questões de forma simples, exatamente porque a gente sabia que você ia dar a explicação mais completa, Marcos. Então, essa foi a ideia. Abordar os conceitos na prática para que os presentes conseguissem explicar de uma forma teórica tão completa. E acho que a gente conseguiu aqui o que a gente pretendia. É o primeiro sucesso da noite. Não foi combinado. E é interessante aqui, então, vamos lá, né? Ressaltando de novo. Alguém levantou a mão, doutor Pedro. Está no mudo, doutor Pedro. Já vou pôr no... Obrigado. Eu acho que a sua colocação é perfeita. O exemplo que é ruim. O exemplo que você traz é de um prédio, são 2 prédios e o respectivo terreno. É a conceituação do imóvel. O imóvel é 2 prédios e o respectivo terreno. Forma uma unidade. Essa unidade, em 82, provavelmente, eu não me lembro bem, a questão do desdobro não dependia de aprovação municipal. Acho que a primeira lei foi eu acho que já com o Setúbal, né? Questão de parcelamento de solo urbano, depois da lei de 79. Né? Então, eu acho que é um pouco adequado. Outro aspecto que chamou atenção, eu não vou contestar porque o exemplo é bom. Já pegamos matrículas com 2 imóveis rurais descritos na mesma matrícula. Realmente ao erro. O outro aspecto é que você está vinculando o cadastro, eu não gosto, ao registro, como se o cadastro subordinasse o registro. Não, é o registro que subordina o cadastro. Tá? O cadastro é um aspecto meramente fotográfico que o município faz da realidade. Mas o que transporta, o que cria a unidade imobiliária, eu acho que é um pouquinho mais. É a vontade da parte. Eu posso ter um quarteirão inteiro com 30 edificações e ser um único imóvel. E posso ter, como eu tenho, um único prédio com 50 unidades apartamentos, que eu apenas não instituí. É necessário um ato de vontade para parcelar, para unificar e para instituir um condomínio. Esse ato de vontade pode ser um ato de vontade vinculado. É necessário uma pré-aprovação municipal. E essa pré-aprovação municipal é o alvará de licença, é a licença municipal para que aquele ato se pratique. Por quê? Porque há um interesse urbanístico voltado no parcelamento ou nas unificações. Mas isso é coisa recente. Né? Mas se não tiver o ato de vontade, nada acontece. Então, perfeito. Registro é matéria de direito, mas a gente não pode esquecer o ato de vontade. No seu caso, ele parcelou o imóvel em 2 unidades. Uma, o prédio 809 mais 811, respectivo terreno, e provavelmente remanesceu na transcrição o 815 e o respectivo terreno. Já no nosso caso, sempre o oficial de registro pede, exaura a transcrição. Você descreveu algo, destacando da transcrição, você descreva o remanescente, certo? E provavelmente deveria ter aberto 2 matrículas, uma matrícula 809-11, porque assim queria o proprietário, e uma matrícula com o prédio 815, respectivo terreno, porque assim queria o proprietário. O ato de desmembramento é um ato volitivo. Eu só desmembro se eu quero. Só isso. Chega. Doutor Pedro, o comentário é interessante, mas a gente vê que a referência de um respectivo terreno ele é feito apenas na matrícula. Todas as transcrições anteriores, ele faz referência a terrenos. Inclusive, a transcrição 2,
ela também faz referência a terrenos. E quando a gente pega o histórico desses imóveis, cada um dos lotes sempre foi cadastrado desde sua origem de forma individual, mas o cadastro é o que menos importa. Importa a aprovação da construção que foi feita nele. As 3 construções eram casas residenciais unifamiliares. Se eram casas residenciais unifamiliares, descritas em terrenos diferentes, com áreas diferentes e alvarás diferentes, eu não consigo enxergar um ato que entre a transcrição e a abertura da matrícula tenha modificado essa situação, a não ser que realmente fosse um caso de dispensa do licenciamento, mas já nessa época, em 1979, que foi a época em que se abriu a matrícula, a unificação já era a fusão de lotes já era objeto de alvará. Então, eu concordo 100%. Se no passado as transcrições fizessem referência a prédios e terreno, aí, de fato, a matrícula abordou isso, né? Ainda que com o desmembramento de um dos lotes que não foi vendido, seria isso. Mas em todas as transcrições anteriores, e nos títulos, e nas aprovações, e nos cadastros, sempre foram considerados ali 3 imóveis diferenciados entre si, né? Então, é esse elemento assim que a gente trouxe, que é interessante numa situação urbana. E mais do que isso, né? Fora essa questão fática, eu acho que é aquilo, pensando na melhor prática de registro, né? Pensando no olhar para frente, ainda que haja o parcelamento pelo título, dispensando-se o alvará, cabe, né, como melhor prática, informar esse ato, ainda que numa averbação, essa fusão é feita de ofício. É muito comum essas situações, no caso em que um alvará abrange 3 terrenos, então uma única construção abrangendo 3 terrenos. Nesse caso, sem dúvida, há diversos precedentes na corregedoria falando a construção única sobre diversos lotes, ainda que matriculados de diferença, importa na obrigação da fusão dos títulos. Então, há esses precedentes. Agora, nessa situação, assim como nesses casos de imóveis rurais, não. As transcrições e os terrenos sempre foram tratados na realidade, nos cadastros, nos alvarás e nos registros de forma individualizada. E é por isso que é difícil achar um exemplo urbano de uma situação assim, porque realmente não é comum, né? Acho que o doutor Francisco Hilário, acho que levantou a mão agora. Primeiro, eu quero usar pela exposição. Essas questões, aí eu estou vendo aqui, você botou no slide recente aí a transcrição, né? Veja, que era muito... isso, principalmente na região da Zona Leste, abria-se a transcrição com 2, 3 lotes, não é? Como no caso da transcrição apresentada. O interessante é que, analisando essa transcrição que foi apresentada no slide, percebe-se uma coisa que, embora seja individualizado, né, como bem colocado por ti, com numeração, uma das coisas que não foi individualizado é o terreno em si. Porque, veja, eu posso ter um imóvel, por exemplo, imóvel 809, ele pode ter 6 metros, né? Ele pode atingir 6 metros de frente do terreno, o outro pode atingir 5, o outro pode atingir 4. Então, quando não se individualizava o terreno, né, assim, a construção que caberia em cada terreno, era comum, e ainda hoje, a abertura de matrícula com 3 imóveis. É o famoso 105.1, 105.1A, né, que a pessoa constrói 2 casas, 3 casas no mesmo terreno e não individualiza. A que parte está a construção no terreno, né? Esse era um comentário que eu gostaria de trazer aí também, tá bom? Não, exatamente. Deixa eu tentar colocar a apresentação agora de novo aqui, mas é exatamente isso, doutor Hilário. A questão que a gente trata aqui, para tentar diferenciar um pouco essa situação das demais, realmente, urbanisticamente e, de fato,
esses imóveis sempre serem imóveis isolados, né? Tratando-se de casas geminadas, de uso unifamiliar, abertas, inauguradas pela prefeitura desde a sua origem como um tratamento individual, eu não vejo elemento que justifique ser considerado um único imóvel. Eu acho que, na verdade, se for pensar na prática, né, hoje essa situação pelo próprio proprietário não se sustenta, né? Desculpe, ato de vontade. Sem a vontade, as coisas não acontecem. Desculpe, só isso. Exato. Hoje, a vontade dos interessados, que na verdade já expressada nas últimas décadas, é a locação individualizada dos imóveis. Hoje, esses 3 imóveis são lojas regularizadas com alvarás apartados de cada uma, construções regularizadas de forma diferenciada uma da outra, fazendo referência a cada uma a seu terreno próprio, e inclusive com autos de funcionamento diferentes, locatários diferentes, e com interessados na sua aquisição de forma individual. E hoje há um impedimento de registro, né, que não expressa a realidade da utilização desse imóvel durante todo o decorrer da sua origem, né? E é interessante que esse debate ele realmente não é fácil. No dia 31 de julho de 2014, houve um debate entre diversos registradores, né, coordenado até pelo desembargador Ricardo Dipp e a juíza Tânia Ruali, no qual eles colocam, né, o fato de um imóvel, o Dr. Sérgio Giacomino, ele observa, né, que o fato de um imóvel estar descrito diferentemente em 2 ou mais inscrições não implica necessariamente na sua unificação. Para ele, a norma é defectiva. Mais de uma descrição para o mesmo imóvel não se corrige com unificação. Aí ele avança nessa questão dos prédios, né, considerados em conjunto, e ele coloca: o problema aparentemente reside na possibilidade de se registrar vários títulos sucessivamente com descrição divergente, como ocorria, por exemplo, nos casos de folhas de partilha sucessiva. E a gente verifica que até 2019, todas as transmissões, até a abertura da matrícula, todas as transmissões anteriores que esses imóveis tiveram foram a partir de sucessões. Então, na sucessão, esses imóveis eram tratados conjuntamente, porque não eram atos de vontade expressa daquele que estava transferindo, porque estava sendo transferido por efeito do falecimento. Então, o título transcrito era mencionado no formal de partilha como transferido aos herdeiros. E aí, apenas no primeiro momento da venda, onde houve uma expressão de vontade inicial, é que houve esse desmembramento, essa consideração do imóvel de forma diferente do que ele é. E aí, nessa mesma reunião, o doutor Ademar Fioranelli, ele relembra que no sistema anterior, no sistema das transcrições, era comum que se fizesse transcrição para 3, 4 ou 5 imóveis. Só que na ocasião do novo registro, eles abriam as matrículas para aqueles imóveis e consertavam o erro do passado. Então, é uma prática do registrador para evitar isso, né? Porque eu entendo a situação em que a vontade é manifestada expressamente em manter diversas edificações sobre o mesmo lote. Só que quando esses terrenos esses prédios e terrenos, como são mencionados em todas as transcrições e títulos anteriores, foram registrados, foram sempre por sucessões. Então, no primeiro momento em que houve uma venda, isso deixou de existir e aquele imóvel que ia ser vendido foi tratado individualmente, como ele, de fato, era reconhecido. E aí eu coloco aqui até um ponto de interrogação. Retificação, houve erro, não é uma conclusão, é um questionamento, algo para se trazer a debate. Se uma transcrição se refere a 3 imóveis, como prédios e terrenos, e sucessivamente esses prédios e terrenos são referenciados de forma separada, com avaliações separadas e com alvarás separados, a abertura de uma matrícula
que passa a considerar que não são mais prédios e terrenos, mas um terreno para 2 prédios e um terreno para 1 prédio, sem qualquer menção específica, já existindo lei prevendo a necessidade de aprovação da unificação, prevendo a necessidade de abertura da matrícula e, pela continuidade, a averbação do ato de unificação ou desdobro. Será que esse registro foi perfeito ou pode ter ocorrido algum erro na sua transposição? Desse ponto, eu também aproveito para colocar mais uma indagação. Por uma coincidência do destino, durante a vigência das transcrições, esses 3 prédios e terrenos, eles sempre foram negociados conjuntamente. Será que se em algum momento, ainda durante a vigência das transcrições, um desses prédios, ou 2 ou 3 deles, fossem negociados individualmente, um vendido para uma pessoa, o outro vendido para outra, o outro vendido para uma terceira pessoa, ainda assim eles permaneceriam na mesma transcrição? Provavelmente não. E por conta disso resultaria também na abertura de 3 matrículas diferentes, ou 2. Não é nem que eles foram negociados, eles foram passados sucessivamente por herança, né? Exato. Doutor Hilário tem um comentário de novo. Não, já que é para debater, e aí aproveitando até a fala do doutor Pedro Cortez, veja, há uma situação que, nesse exemplo que é dado, que me parece um pouco complicado, porque, veja, na matrícula coloca lá 811 e 819, né, um exemplo. Então, essa questão de numeração é ato discricionário da prefeitura, né? Eu acho que é ato discricionário da prefeitura. Vem a prefeitura e como você disse, de fato lá são 2 imóveis. Vem a prefeitura e diz assim, olha, a partir de hoje, o imóvel 811 e 819 passa a ter o número 1000. Ou seja, a ideia de se ter 2 imóveis deixa de existir, que passa a ser um imóvel só, ainda com 2 casas no mesmo imóvel. Nessa questão, a abertura do cadastro foi determinada pela própria execução da obra, né? 3 casas, na época, unidades residenciais unifamiliares construídas. Então, quando a pessoa levou o seu projeto para aprovação e construção das 3 casas, porque essas 3 casas foram construídas regularmente, a prefeitura abriu 3 cadastros imobiliários conforme o projeto que foi levado pelo interessado. Só que, sucessivamente, esses terrenos e prédios foram passados por herança de forma conjunta, até que na primeira oportunidade de negociação houve a divisão. Mark, quer comentar? Eu acho que o que você está vendo como uma transação, ou seja, as transmissões por herança, ou seja, a sucessão hereditária que teve no imóvel, e talvez não tenha sido coincidência. O fato é que isso para mim pouco importa. É que falar em erro, você me leva a pensar numa retificação de registro. O que para mim não funcionaria, porque retificar isso seria retificar a vontade de alguém no começo, ou seja, não é um erro. O imóvel, ele não me parece, esse imóvel nesse caso específico, e isso é muito importante que todos tenhamos em mente, mas ele não me parece não refletir uma situação, ou seja, ele tem os 15 metros de frente, os 40 de fundo e aquelas edificações que receberam os 3 números. Aquilo é o imóvel. Então, aí entra na situação de analisar a vontade. Bom, se os imóveis eles são independentes, têm essa característica e tudo mais, se eles observam, sob o ponto de vista urbanístico hoje, os recuos, as frentes mínimas, todas as circunstâncias que podem ser consideradas de forma isoladamente, as casas geminadas, etc., talvez o caminho para a regularização dos 2, né, porque um já foi destacado, não seja uma retificação, mas seja de fato um desmembramento. O desdobro do imóvel aprovado pela prefeitura, com isso e tudo, onde você vai ter todos os elementos e todas as características, todas as justificativas para levar esse pedido, ainda que para uma ratificação de uma situação que existe. E aí você leva isso, vai fazer isso repercutir adequadamente no registro de imóveis.
Doutor Pedro, antes de você comentar, eu queria trazer também essa questão trazida no item 165 das normas da Corregedoria, não para fins de incidir a situação no caso que a gente está discutindo, mas trazer esse elemento de raciocínio, né, de interpretação. O item 165, ele fala da dispensa do registro especial do loteamento, do artigo 18, com todos os requisitos lá que são previstos na 6766, quando terrenos tiverem sido individualmente lançados pelo IPTU para o exercício de 79 ou antes. Então, é interessante que a norma, né, nesse caso, né, tratando da questão do desmembramento, reconhece o cadastro tributário como um elemento probatório aí, né? É meio que esse item é interessante, né? Ele traz diversas situações e dentre uma delas é o cadastramento individualizado, né? E no parecer 251 de 2016 aí da Corregedoria de São Paulo se coloca, né, que essa dispensa trazida na lei, né, nas normas, sempre visa realizar desmembramentos pequenos quando não se verifica um empreendimento imobiliário, né? Então, situações em que não há ali uma construção condominial, uma construção complexa que justifique a existência de imóveis individuais sobre um mesmo terreno. E aí, ou seja, situações que não colocam em risco a organização urbana, os adquirentes dos lotes e nem gerem ônus excessivo ao município por não exigir contrapartidas, etc. Então, apesar do cadastro ser um ato declaratório e ter toda essa questão, há esse reconhecimento também da importância dele quando ele é antigo, né, anterior a 79, e quando essa situação é conservada ao longo do tempo, inclusive para casos de dispensa de aprovação do loteamento, né? Então, o cadastro é informativo, porém é probatório, é elemento dispensatório de exigências legais. E aí é um item interessante que eu trouxe para a discussão aqui, para ouvir um pouquinho de vocês também. Mas tem um detalhe muito importante aí que você mesmo colocou: exercício de 79 ou antes. Se o lançamento do cadastro do IPTU é feito sobre aquela pessoa que tinha propriedade territorial predial urbana no dia 1º de janeiro do ano, e por isso que é feito o lançamento, ele está dizendo antes da vigência da Lei 6766, que é a lei do parcelamento do solo urbano. Então, é por isso que justifica. De qualquer forma, me parece que esse caso, esse tipo de dispensa e utilizar o cadastro tributário do imobiliário para justificar uma situação, ela é coerente com o que você está dizendo, porque é coerente com a situação real, ou seja, tem as 3 casinhas, vamos chamar assim, as 3 casinhas geminadas. No entanto, eu já vi casos assim, onde tinha construções de grande porte que foram lançadas dessa forma, e aí em ratificação a uma irregularidade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Sim. Nesse caso, só para trazer para a realidade, nesse caso, a gente estaria falando de um cadastro de 80 anos que se manteve da mesma forma desde sua origem, né? 3 cadastros de lotes e edificações numeradas diferentemente. Mas é o que dizem, né? Registro imobiliário e cadastro é que nem vinho. Fica cada vez melhor, quanto mais antigo, melhor. E assim começou a palestra. Quando que o cadastro, a divergência com a licença, com o cadastro, com a matrícula, com a transcrição, quando essas informações que se confrontam uma com as outras geram irregularidade imobiliária, e como que a gente pode pensar em corrigir essas irregularidades, né? Essas desconformidades. Vai lá, doutor Pedro. Vai lá, doutor Pedro. Não, eu acho que eu ouvi bem isso que foi dito, mas eu acho que nós estamos confundindo 2 sistemas, né? Já foi dito no início, o doutor Marcos já colocou bem, o sistema de transcrições e o sistema de matrícula. O sistema de transcrição é a transcrição do título. Então, se houvesse, no seu caso, no regime de transcrições, a venda de daqueles 3 prédios, faria-se uma transcrição nova, objetivando apenas aquele prédio
observando o que diz o título, certo? E esta transcrição se filiaria à transcrição anterior e remanesceria na transcrição anterior os outros 2 prédios. A grande dificuldade dessa... Eu vivenciei esse período e a grande dificuldade era filiar, fazer a filiação bitenária dos prédios. Porque você chegava numa transcrição que abrangia, podia ser uma área de 500 mil metros, de 10 mil metros, e eu teria que demonstrar a disponibilidade, tudo que sai daquela matrícula e quanto restou que seria objeto. Então, eu acho que você não pode confundir transcrição com cadastro. Cadastro é importante na matrícula, porque realmente o imóvel deve ter seu cadastro próprio. Essa questão urbanística, essa questão registrária e essa questão cadastral podem se confundir na matrícula, mas nunca se confundiam e não tinham nenhuma vinculação com o regime de transcrições. Tá? E, provavelmente eu teria, como teve na transcrição, 3 prédios com cadastros diferentes, mas não tinha nenhuma irregularidade. E quando saiu 2, também não teve nenhuma irregularidade. Tá? Ou porque ou a legislação municipal permitia, não exigia alvará, ou porque ali eram prédios, vários imóveis. E eu constituiria o imóvel da minha venda da forma que eu quisesse. Poderia ser aos 3 ou só 2, mesmo num único terreno. Aí eu atendo à questão da especificação do imóvel de acordo com a Lei de Registros Públicos atual, da matrícula. Isso foi feito, mas remanesceu lá na transcrição algo lá pendente. Tá? Não sei se foi claro, mas na verdade eu não quero ser claro, eu quero só levantar uma questão, achar que não pode confundir transcrições com matrícula. É outro regime. Obrigado. Acho que vai voltar aqui a apresentação, mas é exatamente isso, doutor Pedro. O problema geralmente se dá na transição, né, de um regime para outro. Né? Como que a gente pensa, né, na prática? Né? Porque o objeto da transcrição, como o doutor Marcos ressaltou, é o título. Então, ele não se importa com o imóvel pelo que ele é. Ele importa em transcrever o título que faz referência àquilo. Então, há disponibilidade de se vender aqueles terrenos e prédios? Há disponibilidade. Se eu transcrever meu título, vai haver continuidade com a informação que anteriormente estava no registro de imóveis? Vai haver, porque passa de uma pessoa para outra. Ali, né, o ponto principal da transcrição era o título, era isso que era o objeto da análise principal. Quando na matrícula, o imóvel passa a ganhar prioridade. Então, vender 3 imóveis, 2 imóveis ou 1 imóvel, não é a prioridade no regime da matrícula. No regime da matrícula este é o imóvel que eu estou vendendo, há dúvida que é ele, quem é o seu proprietário, quem é o dono, qual é a construção erigida sobre ele, ele se confunde com alguma outra coisa ali ou não. A informação está clara, precisa. Então, eu acho que no regime da matrícula é esse ganho que se tem, né? O imóvel passa a ser o elemento principal da informação. E aí que fica a divergência, né? De fato, poderia no passado ter sido feita a venda individual de um dos imóveis, e aí o título de origem, né, o registro anterior da matrícula que fosse aberta, seria a transcrição individual. E aí, na primeira escritura de venda, se veria o imóvel descrito e abriria a matrícula referente àquele único imóvel. No caso, a história ocorreu de forma a dificultar, né? A história é o nosso inimigo, porque ela tratou de imóveis de forma conjunta, apesar de todas as evidências de alvarás, de cadastros, de recolhimentos tributários, porque de uso até mesmo, acessos, indicarem uma situação diferente, né? Sei lá, poderia até ocasionar de existir um condomínio civil ali, de partes certas, né? Que deveria ser um futuro objeto de regularização, né? Então, é esse tipo de dúvida que a transcrição traz, né? Que a matrícula
a nosso ver, deveria buscar simplificar. Então, essa que é a grande ideia, né? O ganho que se tem com o sistema das matrículas. Vai lá, Mark. O que é importante, e acho que também outras coisas para não misturarmos, você diz, poderia haver um condomínio civil, um condomínio ordinário, um regime de copropriedade. E isso estaria na matrícula. Que assim, tem que ter uma causa para isso. Ou seja, quem compra este imóvel sou eu e Marcos Vinícius Kikunaga. Que imóvel é este? Essas três casas e seus respectivos terrenos. O nosso título é esse, ou seja, nós estamos instaurando essa copropriedade. A partir daí, é um outro viés para esse assunto. Que ele não simplesmente conseguiria vender minha parte ideal vinculada à casinha número tal. Isso não existe. Por isso que há a previsão da divisão. E uma coisa muito interessante que a doutora Ana Carla levantou no chat é com relação, sob o meu ponto de vista, ao inverso dessa história. Qual é? A questão das circunscrições limítrofes. E eu queria, e pasmem, isso acontece aqui em São Paulo, em vários lugares, e não estou falando de imóvel rural, de grandes extensões de terras, mas em imóveis urbanos e aqui mesmo na capital, nós aqui já trabalhamos com alguns deles. Então eu queria que você isso, porque é uma exceção muito interessante ao princípio da unitariedade da matrícula, que tem solução no artigo 169, inciso 2, se não me falha a memória, da Lei dos Registros Públicos. Aí você, logicamente, complicou para a gente. Mas a verdade é que, de fato, a gente trabalhou numa situação dessa, né? No caso, era uma matrícula, né, de um terreno de grande porte, com parte dele situado na divisa municipal em um município e parte dele em outra, né? E aí, dentro do procedimento de retificação que se deu no cartório de origem, inclusive, porque a retificação se dá ao cartório que detém o pertencimento lá dos registros anteriores, houve a demonstração da divisa de município, dos limites municipais com a certificação do IGC, né? A gente buscou essa certificação, essa delimitação oficial do limite, tendo sido o registro como um todo retificado na matrícula de origem do cartório da circunscrição que tinha o registro original, tendo sido mencionada nessa retificação, em averbação, a parte que correspondia ao município vizinho e a parte que correspondia à própria circunscrição. E, em ato contínuo, esses documentos foram levados, aí você me corrija se eu estiver errado, Mark, foram levados à circunscrição vizinha, que era do município vizinho, e essa circunscrição abriu a chamada apelidada, aí vocês podem me dizer se realmente há um termo legal para isso, que é a matrícula espelho, que é a matrícula que espelha esse imóvel como um todo, porque o fato dele ser dividido por mais de uma circunscrição não significa que esse imóvel foi desmembrado, então o imóvel é descrito como um todo, mas que reporta deste todo qual é a parte que se situa nessa circunscrição e qual é a parte que se situa na circunscrição vizinha. Salvo engano, faz uns 5, 6 anos que isso aconteceu, mas eu acho que foi isso. De modo que a necessidade de desmembramento levantada pela doutora Ana Carla para individualizar esse imóvel, ela é suprimida por essa menção, exatamente, da parte que se localiza no município A e da parte que se localiza no município B. Portanto, é necessário qualquer outro tipo de ferramenta para especializar o imóvel. Vamos só lembrar aqui e vamos ficar no estado de São Paulo, mas salvo engano, no Brasil inteiro funciona assim, ou seja, os 5.700 municípios no Brasil, eles são divididos nos seus territórios por normas de organização política. Nós estamos falando aqui de normas de organização judiciária. Quer dizer que uma circunscrição imobiliária não necessariamente tem a ver com a área do município. Ou seja, uma circunscrição imobiliária pode abranger mais de um município. Ou
o mesmo município pode ter mais de uma circunscrição imobiliária, como acontece aqui em São Paulo, temos 18. Ou como acontece com a circunscrição imobiliária do 2º Registro de Imóveis de Jundiaí, que abrange parte de Jundiaí, parte e o município de Cajamar. Entendeu? O que a doutora Ana Carla pergunta se ao meu ver, deveria o imóvel ter uma matrícula desmembrada? Não. Desmembramento é um ato de vontade do proprietário. Ou seja, ainda que o imóvel esteja em mais de uma circunscrição imobiliária, se ele for um único imóvel, ele vai ter as matrículas espelho, ou seja, uma matrícula em cada circunscrição imobiliária descrevendo o mesmo imóvel e dizendo que esse imóvel de 100, 20 estão na circunscrição, na circunscrição tal, 80 na outra. E aí vai ter a referência cruzada, que essa matrícula 1, 2, 3 da circunscrição tal é a matrícula 8, 9, 10 da circunscrição outra. E aí o mais interessante, que na verdade provavelmente a pergunta, eu vou tomar a liberdade, doutora Ana Carla, mas acredito que a sua pergunta seja no sentido seguinte: quando você vender este imóvel para o Hamilton, onde que vai ser registrada essa escritura? Nas duas circunscrições. É espelho, o que acontece em uma, o que acontece na outra. E a próxima pergunta: mas eu vou ter que pagar 2 vezes os emolumentos, pelo amor de Deus? Não faz sentido algum. E quem que colocou aqui? Perdão, a matrícula espelho é tema para um fórum, exatamente, porque os emolumentos eles não vão ser pagos 2 vezes. E aí o Kikunaga já está pensando o seguinte: mas e a qualificação do título? A exigência de um oficial pode ser diferente da do outro. Vamos fazer esse fórum aí, porque isso é bem interessante. E tem um outro caso que o Hamilton também poderia ter levado, é a questão de circunscrição limítrofe do 18º Registro de Imóveis de São Paulo com o 11º. Eu tenho um imóvel em um imóvel em outro, unifico os 2 imóveis, eles se transformam em um. E por que eu unifiquei? Porque eu preciso ter quero construir um empreendimento nesse imóvel. Eu vou ter a matrícula espelho, vou fazer os registros nas 2 circunscrições e vou estar sujeito à qualificação dos títulos por 2 oficiais. E eles têm que buscar um jeito de se entender, porque o registro de um não vincula o outro, porque eu tenho a autonomia, etc., entre os oficiais. Realmente é discussão para um evento apartado só para isso. Sim, a ideia nossa aqui de trazer o tema e a situação realmente foi trazer uma polêmica para se discutir, porque a gente precisa trazer situações em que hajam opiniões diversas para a gente poder refletir, e posicionamentos diversos e visões diversas, né? Hoje, nós trabalhamos muito com o sistema da REURB, da Regularização Fundiária Urbana pela Lei 13.465. E a Lei da REURB, ela nada mais é do que uma lei para tirar o país do sufoco, da incompatibilidade do que existe e do que deveria ser, né? Do que existe e do que é de fato, né? Porque a Lei da REURB, ela passa por cima de situações das mais diversas, ela passa por cima de retificações, de desmembramentos, de desapropriações, ela passa por cima de unidades de conservação, não é que ela passa por cima, ela respeita tudo isso, mas ela respeita falando assim: não ignora os princípios jurídicos, não ignora as realidades jurídicas, mas a gente precisa dar um jeito na realidade. E quando a gente pensa num país em que mais de 50% dos imóveis são irregulares, a gente vê que é necessário visões e novos fôlegos para tratar do assunto, porque é muito complicado a gente tentar alcançar a regularidade formal com tanta irregularidade informal existente, né? Então, essa é a nossa luta diária, o nosso compromisso diário em tentar fazer o registro de imóveis ficar cada dia mais a cara do Brasil de fato, né?
para a gente não deixar, antes de passar para as considerações finais, Dr. João Branco, falando, se a gente pode falar um pouquinho sobre sobreposição, etc. Eu acho que aqui, e gostaria só de fazer uma colocação, e depois passar a palavra para o Hamilton e para o Marcos para complementarem, existe um conceito que é fundamental com relação ao registro de imóveis em geral, que é a coerência da situação real com a situação do que consta do registro. Isso, quando a gente fala de sobreposição, implica olhar para aquilo e tentar perceber qual é a situação fática. Porque, assim, em brevíssimo resumo, independentemente do meu registro imobiliário dizer que o limite do meu imóvel é um determinado marco natural, é uma determinada medida, o fato de eu não exercer a posse sobre aquilo e de outro exercer a posse sobre aquilo constitui, ao mesmo tempo que desconstrói um direito. Ou seja, por isso que a gente tem por isso que já estou falando mesmo do Instituto da Usucapião. Isso quando tiver com relação à aquisição de um título. Ou seja, essa questão de sobreposição, que é muito comum e muito mais comum em rurais, e que tem aí todas as regras de georreferenciamento e de descrição mais precisa, que busca uma das intenções buscar reduzir e acabar com esse tipo de situação, mas ainda assim o que deve nortear a análise de qualquer tema nesse sentido em relação à sobreposição de registro, é a situação real. Ou seja, se eu tenho, mesmo que tenha uma situação de sobreposição, a situação real, ela deve ser, acho que a primeira baliza e a baliza mais forte para solucionar esse tipo de questão. João, eu vou falar bem brevemente. Sobreposição. Tem áreas na zona leste de São Paulo, áreas de classe média, de imóveis aí, lotes, construções sobrados aí de 400, 500 mil reais, que tem loteamentos sobrepostos a loteamentos. Então, inscrições sobrepostas a inscrições, com, sei lá, mais ou menos 30 mil famílias com seus registros bloqueados, com regularizações fundiárias paradas, porque existiam transcrições que se referiam várias vezes à mesma área, com limites difíceis de se interpretar e com aprovações de loteamentos, ou seja, loteamentos aprovados, que se sobrepunham uns aos outros com viários que foram implantados, parte como um loteamento aprovado, parte como outro loteamento aprovado. Isso a gente está falando aqui de uma área a menos de 10 quilômetros do centro de São Paulo. De classe média, com imóveis de um valor extremamente alto. A sobreposição dos títulos é um problema absurdo, principalmente em áreas urbanas, porque a ocupação, as exigências de participação dos interessados, as exigências de reunir os títulos atingidos, as formas de se buscar isso, seja pela usucapião, por demarcação, por divisão, por reivindicações, diversos instrumentos que merecem aí não uma exposição, mas acho que diversas exposições. Então, é um tema realmente muito difícil de se abordar e acontece de formas muito diferentes, né? A sobreposição de uma área rural para uma área urbana, a sobreposição de um loteamento com outro, a sobreposição de construções sobre diversos lotes, de lotes sobre áreas públicas, de servidões matriculadas como imóveis que se sobrepõem a glebas. Há uma infinidade aí de problemas que a gente poderia discutir, né? Meus caros, ao adiantar da hora, eu vou pedir a gentileza para o Dr. Mark fazer suas considerações finais, depois o Marcos Vinícius, meu xará, e o Dr. Hamilton, e para encerrar o nosso evento, né, as considerações finais do nosso querido Dr. Pedro Cortes.
Doutor Mark, vamos lá. Assim, tem muita... O tema regularização, ele demanda um cuidado, uma atenção diferente e uma paciência muito grande. Acho que cada caso tem que ser visto com todo o cuidado do mundo, com o olhar mais técnico possível e organizando as ideias, separando os conceitos do registro, do cadastro, da situação urbanística e olhando isso com muita clareza para onde se quer chegar. Então, com cuidado com os regimes legais aplicáveis, etc. Ou seja, não tem uma receita certa para qualquer, como perguntar assim, como faz para regularizar? Não tem, depende da situação de fato, somada à situação jurídica, do cadastro, do registro e tudo aquilo que diz e a vontade das partes, não apenas no que fizeram, como o que querem fazer e onde querem chegar. Então é realmente um tema muito bom, que provoca muitas dúvidas, e isso é legal porque acho que é isso que a academia faz bem. Não estou falando que deixa todo mundo com dúvida sempre, mas provoca para a gente ir caminhando, dando os próximos passos na construção das ideias boas e do conhecimento. Muito, muito obrigado para todos aí. Eu queria deixar um abraço a todos e fiquei especialmente feliz pela reunião que aconteceu hoje. A gente também gostaria de agradecer, bastante produtivo, e trazer temas como esse para suscitar a discussão. Enfim, a gente ouvir também um pouco de vocês, notórios, conhecedores do assunto. É importante não só para a nossa experiência, mas para o direito registral e notarial como um todo. A gente gostaria de agradecer a academia como um todo por essa oportunidade e a todos que participaram. Eu queria agradecer aqui o debate. O Dr. Pedro sabe que eu gosto de gastar saliva. Já ficamos várias noites aí discutindo. Viramos noite pensando em mudanças legais, projetos de leis, normativas, né, Dr. Pedro? De toda espécie para tentar tornar viável a regularização fundiária, a retificação de registro, a aprovação de empreendimentos. É muito debate, muita discussão e é muito aprendizado, né? Eu tive o prazer de iniciar minha carreira com o Dr. Pedro, com o Dr. Mark, e é um prazer que acho que não é um prazer, né? É um presente. E eu tenho a agradecer muito a eles. E é isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenham gostado da apresentação, tenham refletido. E a gente fica à disposição para discutir, para pensar junto e para contribuir sempre que possível. Obrigado, Hamilton. Doutor Pedro. Está fechado o áudio, doutor Pedro. Continua fechado o microfone do senhor, doutor Pedro. Eu saio dessa reunião cheio de dúvidas. E eu acho que esse é o grande mérito do nosso encontro. O direito é isto, é dúvida permanente. É um espírito crítico, aguçado para todas as questões, né? E não fechar isso em conceitos, porque a realidade é muito mais ampla, né? A nossa atuação é muito maior que qualquer estruturação normativa. E, nesse aspecto, eu quero salientar regularização imobiliária. Para mim, é um retrato da realidade levada para o direito, né? Então, no momento que você não tem o retrato completo, existe a irregularidade e a necessidade da regularização. Eu só lembrar o seguinte, que na nossa luta, minha e do Mark, e do Hamilton e do Marcos, exatamente é essa, é não aceitar a regularização imobiliária pela metade. É inadmissível que se faça aqui pela metade. Fazer pela metade é deixar a outra metade para se multiplicar em novas irregularidades. Muito obrigado, Mark, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Marcos Travaglini,
Muito obrigado, Hamilton. Foi um prazer incomensurável estar com vocês, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. Meus caros, muito obrigado a todos pela presença, os participantes que fizeram seus comentários. Agradeço imensamente. E só para a gente encerrar, o doutor Pedro Cortes deixou aí fez um comentário que pode ter ficado aí algumas dúvidas em relação ao sistema de registro do decreto 4857/39, né, que era o regime das transcrições, e o regime da matrícula. E como é que a gente diferencia? O que é sistema de registro, para a gente ir embora feliz? Sistema de registro, na minha visão, é uma metodologia administrativa de organização da informação. No regime do decreto 4857/39, era uma metodologia de organização descentralizada em livros distintos e, na vigência da Lei 6.015, com o sistema de matrícula, que é o sistema de ficha, que é o sistema concentrado, né? Muito obrigado a todos mais uma vez. Fiquem com Deus. Até o próximo evento. Tchau, doutor Pedro, Marcos, Hamilton. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço a todos. Obrigado.